Dois. Amanhã é quarta, mas outra 3 vezes, né? Amanhã é quarta-feira. Coloquei a pauta novamente no grupo, tá? Um pouquinho aí. Um pouquinho. Pronto, eu vou começar a compartilhar a tela e corrigir os exercícios, tá? Peguem a apostila de vocês na página 33. Página 33 da apostila. Vamos. Responda as questões seguintes. Qual é o título da notícia de maior destaque na página 23? Matriarcado pró-Europa. Correto. Quem não colocou, coloque. Matriarcado pró-Europa. Colocou? Qual é a função das imagens no alto da página? Não, tem que ser mais ou menos a resposta das meninas ali, tá? Ela complementa, mas qual que é o sentido, qual que seria o assunto? Você teria que colocar aqui, tá? Então, a função das imagens é apresentar aos leitores as mulheres que farão parte dos ministérios da Espanha. Então, apresentar aos leitores as mulheres que farão parte dos ministérios da Espanha. Apresentar aos leitores as mulheres que farão parte dos ministérios da Espanha.
Dos ministérios com letra maiúscula, da Espanha. Hã? Apresentar aos leitores as mulheres que farão parte do Ministério da Espanha. Releia o título Matriarcado Pró-Europa. Qual o significado da palavra matriarcado no contexto da notícia? Se necessário, consulte o dicionário. Tem sentido demais? Um pouquinho, mas não sei se tá certo. Fala. Não, certo. Não, sentido de mãe, não. Você tem que analisar o contexto. Ordem ou regime social. Ordem ou regime social. Caracterizado pela preponderância. Ordem ou regime social. Caracterizado pela preponderância. Preponderância da autoridade materna ou feminina. Ordem ou regime social caracterizado pela preponderância, tem acento na sílaba ram, né? Preponderância, acento circunflexo, da autoridade materna ou feminina. Prontos? Considerando as fotos, observe as fotos, considerando seu tamanho e disposição, elas enfatizam o título ou contrastam com ele? Na sua opinião, justifique sua resposta. Não, contraste é a ideia oposta. Então, ela enfatiza. Porque elas se complementam. Aí entraria o complemento. Porque elas se complementam por falarem sobre o mesmo assunto, né? A imagem ilustra a respeito do que será retratado na notícia. Leia o lead da notícia e preencha o quadro a seguir. Quando nós falamos em notícia, nós precisamos responder essas 4 perguntas. O que aconteceu é o assunto. Quem está envolvido naquele assunto, naquela notícia? Quando ocorreu aquela notícia? E onde? O que aconteceu? O que aconteceu? As mulheres foram eleitas para Apresentou os nomes que irão compor seu gabinete. Apresentou os nomes que irão, irão futuro, tá? Que irão compor seu gabinete. Gabinete com letra maiúscula. Ó, elas não são eleitas. Ministério não há eleição, há escolha. Ele escolheu 11 mulheres para compor o ministério. Então, não há eleição. Elas foram escolhidas, tá? Apresentou os nomes que irão compor. Ô, Murilo, você está acompanhando as respostas? Que irão compor seu gabinete. Como eu disse, gabinete letra maiúscula. E você, Gabriel? Acompanhou a resposta? Está pronta? Quem? Quem fez isso? Pedro Sánchez, novo presidente do governo da Espanha. Pedro Sánchez, novo presidente do governo da Espanha. Não faz pergunta difícil. Pedro Sánchez, novo presidente do governo da Espanha.
Pedro Sanches, vírgula, tá? Coloquem vírgula após Pedro Sanches. Sabe quanto tempo alguém está no poder na Espanha? Na Espanha eu não sei, só sei do Brasil. Há uns 4 anos. Se houver reeleição, no caso, mais 8, né? Tá bom, então 2018, 2019... Ah, então ele está. Ah, não. Foi em 2018 essa notícia. Ah. E foi uma coisa lá... Quando aconteceu? Dia 6/6/2018. 6/6/2018. Por quê? Porque está falando ontem. Então, a notícia foi publicada dia 7 e está retratando, está contando algo que aconteceu no dia anterior. Por isso, ontem, tá? Dia 6/6/2018. Onde aconteceu? Na Espanha. Então, dia 6/6/2018 e onde aconteceu? Na Espanha. Esse lead apresenta também os 2 motivos que tornam a notícia relevante. Identifique-os. Então, dentro do lead, o primeiro parágrafo contém essas informações. O que, quando, quem e onde, tá? No lead, primeiro parágrafo. O lead é sempre assim? Aham. É a estrutura da notícia. Da mesma forma que não tem, por que não tem ponto final na manchete? É uma característica da manchete, da notícia. Esse lead apresenta também os 2 motivos que tornaram a notícia relevante. Identifique-os. Foi você que pediu para mim, né? Estava em dúvida qual parágrafo que está ali no texto que eu identifiquei com você? É o primeiro na parte final, né? É o primeiro parágrafo na parte final que está. Então, está escrito o seguinte: com a nomeação desse ministério, quem não fez, escreva. Vamos, Gabriel, acorda para a vida. Você já respondeu? Eu não vou levantar aqui para ver, não, hein? Tá. Com a nomeação desse ministério, vírgula. Aqui o ministério não é maiúsculo, tá? Com a nomeação desse ministério, vírgula. A Espanha torna-se o país do mundo com o maior número de mulheres. Com a nomeação desse ministério, a Espanha torna-se o país do mundo com o maior número de mulheres no primeiro escalão. O país do mundo com o maior número de mulheres no primeiro escalão. No primeiro escalão. No primeiro escalão. Como assim? Isso, do jeito que fala. Escala. Escala no maiúsculo escalão. Pode colocar primeiro em numeral? Ou não? Hã? Pode colocar primeiro em numeral? Pode, não tem problema não. O número 2 é o segundo motivo, tá? Esse ministério indica que a Espanha. Esse ministério indica que a Espanha buscará. Esse ministério indica que a Espanha buscará maior integração com a União Europeia. Buscará maior integração com a União Europeia. Vírgula. Não dá mais, não. Não dá mais? Então, coloque em ponto, tá? Esse ministério indica que a Espanha buscará maior integração com a União Europeia.
14. Depois do lide, as ministras são mencionadas em quais outros parágrafos? No segundo, que cita o nome delas. Somente no segundo, que cita o nome de 7 delas. Tá? No segundo parágrafo, que cita o nome de 7 delas. Por que citou só 7 e não as 11? Não são 11 ministérios? Não são 11 mulheres ou são 7 mesmo? Hã? Ah, tudo certo. Isso. 7 nomes, cita o nome de 7 delas. Aí tem o complemento aqui, aquelas que assumirão os ministérios mais significativos. Se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar. Mais significativos. Letra A. Qual trecho se trata de uma declaração como você identificou no trecho? O trecho. Deixa eu ver onde que está. O primeiro? Tá, mas só vou olhar aqui. Então. Está assim no texto. Esse governo nasce com o objetivo... É o primeiro mesmo, tá certo. Esse governo nasce com o objetivo de servir a modernidade da Espanha, impulsionar o crescimento sustentável e renovar a vida pública do nosso país. Coloquem assim, os travessões sinalizam a citação. Então, é o primeiro por quê? Porque os travessões sinalizam a... Tá? Lembram que, por exemplo, num conto, numa crônica que tem o travessão, não tem a fala dos personagens em discurso direto? No discurso direto, acontece dessa forma em textos narrativos, por exemplo, né? Então, quando você quer fazer uma citação, você pode usar o travessão, como também vocês podem utilizar as aspas, né? Citação de ela fala de alguém. Os travessões sinalizam a citação. É correto afirmar que no outro trecho o jornalista atua como um intermediário? Sim. Oi? Pode. Tá certinho. Sim. Coloquem sim, ponto. Disse estar disposto a comandar um governo fortemente pró-Europa. Coloque entre aspas, escreva entre aspas. Disse... Eita, pega. Disse, abra colchetes, escreva, coloque em reticências e fecham colchetes. Disse, abra colchetes, coloque reticências, fecha colchetes. Escreva. Estar disposto a comandar um governo fortemente pró-Europa. Era quem? Hã? Eu perdi. Estar disposto a comandar um governo fortemente pró-Europa. Fecha aspas e escreva, vírgula, a discurso indireto. Estar disposto a comandar um governo fortemente pró-Europa, vírgula, a discurso indireto. Europa. Vocês estão conseguindo acompanhar? Só um pouquinho. Sim. Sim? Qualquer coisa vocês Sim. falam para mim, tá? Tá, só não vai muito porque... rápido, porque às vezes trava. Tá, beleza.
Tem um consegue depois da tarde? Então, sim, disse estar disposto a comandar um governo fortemente pró-Europa, fecha aspas e escreva, vírgula, a discurso indireto. Sim, A do verbo haver, tá? H, A e acento agudo no A. Então, nesse sentido, há o quê? É o momento em que quem escreve, o jornalista, faz uso da fala do... É indireto, quando ele faz uso da fala. Esse é indireto. O direto é quando tem um travessão. Agora, quando eu pego e já coloco de forma... Eu insiro no texto o discurso de outra pessoa, aí é indireto. Tá? Quando tem, por exemplo, assim, vamos pensar no texto que eu falei narrativo. O narrador está contando a história e ele fala, e João falou, 2 pontos. Aí tem travessão e a fala do João. Agora, se o narrador está escrevendo assim, e João falou que foi à casa da mãe dele, aí eu já fiz o discurso indireto. Eu inseri no texto, já fica tudo como se fosse uma coisa só. Quando há o discurso direto, eles são bem marcados. A fala do narrador e a fala dos personagens são bem marcadas. Converse com o professor e os colegas sobre as implicações dessa escolha. Registre a conclusão a que chegar. Ontem eu estava até comentando no 7º ano a respeito do texto ser parcial ou imparcial. Como que eu sei quando o texto é parcial ou imparcial? Ou quando o texto é objetivo ou subjetivo? Quando o texto é subjetivo, é quando traz o que eu penso sobre aquele assunto. Tá? Quando ele é objetivo, eu só conto os fatos. Tá? Então, uma das formas de trazer a subjetividade do texto é escrever em primeira pessoa. Quando eu escrevo em terceira pessoa, eu tiro essa subjetividade, tá? Em primeira pessoa, os textos são subjetivos. Em terceira pessoa, os textos são objetivos. Quando o texto é parcial, ele acaba opinando a respeito do assunto que ele está falando. Então, eu até dei um exemplo, porque foi uma matéria que eu li recentemente a respeito de um acidente de trânsito que aconteceu, uma notícia a respeito de um acidente de trânsito que aconteceu aqui em Campo Grande, perto do bairro em que eu moro. Aí dizia o seguinte, motociclista, eu não lembro direito o nome, mas era como se dava a ideia de que o motociclista que causou o acidente de trânsito, e não ele que sofreu, ele que foi a vítima. Então, no título, mostrava que ele tinha causado o acidente e não dava a entender, dava margem a entender que fosse isso. E não que ele foi vítima. Inclusive, morreu, o motorista que bateu nele não prestou socorro e fugiu. Tá? Olha só o nível da coisa. Então, o que acontece? Qual que é o senso comum? O motociclista nunca respeita e por isso que acontece acidente. É sempre a culpa do motociclista. É igual falar, mulher que causa acidente porque a mulher não sabe dirigir. Isso é um senso comum. No entanto, há pessoas que preferem comprar carros de mulheres que eles são mais conservados. Tem essa questão. Então, isso é um preconceito, tá? Mas nem vamos entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer para vocês, quando alguém vai escrever uma matéria e ele fala assim, eu conto essa notícia do motociclista, que ele sofreu um acidente, um motorista bateu, aí eu falo, e um motorista irresponsável não prestou socorro e fugiu do local do acidente. Quando eu uso a palavra irresponsável, eu estou sendo parcial ou imparcial no meu texto? Imparcial. Por quê? Porque eu estou opinando, eu estou falando, realmente ele foi imparcial, é o que todo mundo pensa, ele foi irresponsável, é o que todo mundo pensa numa situação como essa. Até porque quando a gente vai tirar a habilitação, a gente precisa fazer curso, e o curso tem parte específica do curso teórico sobre prestar socorro.
Você não pode sair quando aconteceu o acidente, por mais que você não tenha participado daquele acidente, você precisa ficar ali até começarem a ter os primeiros atendimentos para essa vítima, tá? Inclusive, fazer os primeiros atendimentos, se for o caso. Eu espero nunca acontecer isso comigo para ter que fazer. E piorou, eu que ser a vítima, né? Mas tudo bem. Então, eu falo nesse sentido. Quando eu coloco o texto, o motorista irresponsável, eu já estou tirando a minha imparcialidade no texto. Então, é uma palavra ou outra, você percebe essa imparcialidade. Às vezes não está tão escancarada. É diferente de quando vocês assistem a um jornal sensacionalista. Esse povo liga, hein? Pelo amor de Deus. Um jornal sensacionalista em que o jornalista está lá gritando, falando de fulano, falando de Beltrano. Ele não está sendo parcial, ele está sendo imparcial. Ele está sendo totalmente parcial. Entenderam? Então, é nesse sentido que as notícias falam. Nossa, minha aula deve estar uó, né? Vocês estão querendo dormir na minha aula, né, Gabriel e Rafael? Tá, vocês entenderam o que eu quis dizer em relação à notícia? Então, uma determinada palavra já vai mudar essa parcialidade ou imparcialidade no texto. Se o texto é objetivo ou se ele é subjetivo. Então, por exemplo, aqui. Essa questão está falando sobre a imparcialidade do texto. Vocês acham que esse texto, olha só, converse com professores e colegas sobre as implicações dessa escolha. A que conclusão vocês chegaram? Ó, essa questão, aqui está escrito o seguinte, essa questão tem o objetivo de discutir a imparcialidade da notícia, ampliando a discussão. Então, aqui diz o seguinte, que no texto ocorre uma maior intervenção do discurso direto. Quando eu coloco discurso direto, eu já comprometo quem falou sobre isso. Eu não me comprometo no momento em que eu falo uma notícia, porque eu já estou falando, foi fulano que falou isso. Vocês podem ver no jornal, eles falam assim. Até me incomoda um pouco. O jornalista fala, abra aspas. Aí ele fala tudo que o fulano falou, fecha aspas. Aí ele fala, abra aspas. Vocês já perceberam em algum jornal falando isso? O William Bonner faz esse uso bastante. Por quê? É uma forma dele não se comprometer. Não sou eu que estou falando, foi fulano. Por isso que ele fala, abra aspas. Aí fala todo o catatal lá, o catatal do político, de quem, sei lá, que for, da notícia. Fecha aspas. Ele faz isso no jornal. E quando é escrito, está lá evidente. Já tem a marcação, aspas, abertas e fechadas. Vai. Pensei que você fosse perguntar alguma coisa da aula. Eu tenho uma pergunta. Fala, pode ir. Se for muito direto, eu posso falar isso no meu tempo. Sim. Quando você não mostra quem falou, não mostra essa determinada fonte, você acaba se comprometendo sobre aquilo que você está falando. Não foram você achou que eu estou falando direto para várias pessoas, assim. Não, você não pode fazer, porque senão fica um texto muito amplo, muito abrangente. Você tem que ser mais fechado para falar sobre determinado assunto. Mais específico. Senão você não termina o seu texto. Esse que é o problema, você dá margem a mais coisas. Então, aqui vocês coloquem assim, que houve uma maior intervenção do que no discurso direto. Direto. Bom, tanto no discurso direto como no indireto, sim, tanto no discurso direto como no indireto, ocorre uma interpretação da ação.
Ocorre uma interpretação da ação do outro. Ocorre uma interpretação da ação do outro. Uma interpretação da ação do outro. E interfere na informação que é passada. E interfere na ação que é passada. Então, ela traz é mais rica quando você faz uma matéria e você traz a informação. Quando acontece algum rolo, aí eles vão lá na pessoa que está envolvida naquela história, eles fazem a entrevista lá para poder apurar mais informações. Aí ele vai lá naquela terceira pessoa para apurar, para checar os fatos, tá? Então, é importante isso. Isso é um papel que o jornalista precisa fazer. Um exemplo, esses dias, eu bati no carro de pessoa X. O jornalista vai... Ele vê a versão do X e do outro que está envolvido. Eu, X, o Y. Isso. Com o intertítulo Aceno a Macron, inicia-se uma segunda parte do texto. Dos ministros nomeados, qual recebe mais atenção nessa parte? José Borrell, ministro das Relações Exteriores. Relações e Exteriores, letra maiúscula. José Borrell tem 2 R's e 2 L's, tá? E o P é mudo de José. José Borrell. Tem P, José. José. É José. P mudo. José Borrell. Borrell. Tem assim também. Não. B-O-R-R. Não. B-O-R-R-E-L-L. Borrell. Ministro das Relações Exteriores. Relações Exteriores, letras maiúsculas nas palavras, tá? Ué, eu vou fazer eu preciso ter uma conversa com o país X, para ter uma exportação, essas coisas. É igual, por exemplo, o Brasil precisa comprar vacina. O Brasil precisa comprar vacina lá da Rússia, da China. Então, precisa ter alguém para fazer esse meio de campo. Entendeu? Letra B. Com que intenção esse ministro foi nomeado pelo governo do primeiro-ministro Sanches, segundo o texto? Grife o trecho que responde à pergunta no texto. Letra aqui vai ter que grifar. Eu vou falar para vocês onde está, ok? Está na terceira coluna do texto, que está na página 34. É para grifar. Na terceira coluna, procurem aí, está: a escolha de Borrell amplia a aura pró-europeia do governo e ajuda Sanches a buscar um papel mais profundo no debate sobre a reforma do bloco europeu proposto pelo presidente francês Emmanuel Macron. Terceira coluna do texto, está não é o primeiro parágrafo, porque tem que contar desde o início, mas está na primeira parte. A escolha. Você achou o texto? Sim. Vai até a escolha até Macron. Até Macron. Aqui no texto não está grifado. Deixa eu ver. Ah, está. A escolha de Borrell. Você já não foi? Beijinho assim. Tá? A escolha de Borrell amplia. E vocês copiem, grifem até Macron. Aí eu já vou adiantar para vocês. Vocês podem circular e passarem marca-texto nas palavras que estão na primeira coluna do texto, está lá naquela parte que fala, além da maioria feminina, vocês vão marcar do gabinete até a equipe. Primeira coluna. Está, depois de além da maioria, vocês vão grifar
O gabinete de Sanches também aponta para uma maior tentativa de integração da União Europeia. Vamos grifar até José Conte. Acharam? Peraí, não, pera, não. Ó, você está olhando no lugar errado. Na página 34, primeira coluna. Está bem pertinho da parte verde. Hã? Isso. Aí você vai grifar até o ponto final, Giuseppe Conte, que está na segunda coluna. Pera. Primeira coluna, achou? Achei. Do gabinete até aqui. Achou? Pronto. Achou? Acharam? Achou? Comigo. Mas você não clicou, você viu? Ah, sim. De lá que não dá para ver direito. De longe ainda. Acho que eu pulei demais. Ah, não, tá certo. Há declarações de especialistas no assunto. Esses especialistas são homens ou mulheres? São homens. Então, coloquem aí, são homens. No meio político é predominante o gênero masculino, comandando os altos escalões, né? Quais são os 2 recursos gráficos utilizados para reproduzir as declarações dos especialistas? Copiem trechos em que eles estão presentes. Quais são os trechos que apresentam citações? Que eu já falei para vocês. Aspas, que a gente consegue identificar, né? E o travessão. Então, a dura de digitar tudo isso aqui. Vou falar para vocês, tá? É que tem esses nomes estrangeiros, ninguém merece falar. Tem o Charles Powell. Charles Powell. Sabe aquela parte que está falando da pró-europeia lá de Macron? Está naquela coluna, na terceira coluna. Tem que escrever. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu vou falar como que é. Charles Powell acredita... As aspas pode ser esse aqui, ó. Deixa bastante claro. Mas quem que é? Foi o operário? Não. É o verão. Muito também, né? É esse aqui. Ah, é esse aqui mesmo. É esse aqui. E o governo Sanches, onde que está esse aqui? Não, acho que tá aí. Que tem Travessão. Não, aqui. Isso. Está na terceira coluna, gente. Na terceira coluna da página 34. Vocês vão copiar. Vocês façam assim. Escrevam o nome da pessoa, Charles Powell. Abram colchetes e coloquem reticências e fechem colchetes. Aí escrevam o que está aqui. Acredita que o governo de Mariano Rajoy, sei lá como que fala, Rajoy, estava confortável em assumir. Aí coloquem reticências para terminar, para não precisar copiar tudo. Charles Powell. Abra reticências, né? Colchete, coloca reticências, fecha, escreva. Acredita que o governo Mariano Rajoy, é com J e Y no final, tá? Eu estou tentando falar do jeito que se escreve. Até porque o jeito que fala eu não sei direito mesmo. Acredito. Que o governo Mariano Rajoy estava confortável em assumir uma posição conservadora. Agora coloquem reticências novamente. E fecha aspas aí. Esse trecho é tudo com aspas, tá? Desde o nome do Charles até o final. Tem que colocar. Aí, no segundo, vocês vão colocar. São 2, um é travessão e outro é aspas.
Charles Powell acredita que o governo de Mariano Rajoy estava confortável em assumir uma posição conservadora. Coloca a reticência novamente, fecha aspas. Acredita que o governo de Mariano Rajoy estava confortável em assumir uma posição conservadora. Agora, o travessão. Esse aqui eu vou tentar resumir também, tá? Que senão não fecha aqui. Uma posição conservadora. Reticências e fecha aspas. Agora o travessão. Abra aspas, coloque em travessão e escreva. O governo de Sanches será mais ousado e mais ambicioso. Travessão, isso. O governo de Sanches será mais ousado e mais ambicioso. Coloca reticências novamente. E escreva. Afirmou Powell. O Powell é P-O-W-E-L-L. Tá? Isso. Coloque reticências novamente e escreva. Afirmou Powell. Isso. A terceira parte da notícia trata da presença de mulheres no ministério do novo governo espanhol. Justifique sua resposta. Não há menção, esse A é do verbo haver, então tem H e o acento no A, o acento agudo. Não há menção às ministras. Esse as tem crase. Não há menção às ministras. Não há menção às ministras do verbo haver. Então, tem acento, tem o H e tem o acento no A. Não há menção às ministras, esse as tem crase, nem o trecho trata do tema relacionado a um dos ministérios ocupados por elas. Ministras. Nem o trecho trata do tema. Nem o trecho trata do tema relacionado a um dos ministérios ocupados por elas. A um dos ministérios ocupados por elas. Trata de tema relacionado a um dos ministérios ocupados por elas. Bom. A 18 já foi circulado no texto, né? Era aquele negócio que eu pedi para vocês marcarem. A 37. 37 é... Ué. Eu, hein? Estou na página errada aqui no livro. É 38, tá certo. Nos dois primeiros parágrafos do texto, a relação com o título é mais evidente. Explique essa afirmação. Apresentam informações referentes às mulheres. Apresentam informações referentes às mulheres nos dois primeiros parágrafos.
Ponto. Já apresentam. Apresentam informações referentes às mulheres nos 2 primeiros parágrafos. Ponto. Do 3º parágrafo em diante, vírgula. Do 3º parágrafo em diante, vírgula. As menções as, com crase, ministras, desaparecem da notícia. Será que elas seriam figurantes no ministério? Ó, apresentam informações referentes às mulheres nos 2 primeiros parágrafos. Ponto. Do 3º parágrafo em diante, vírgula. As menções às ministras desaparecem da notícia. Hã? Ministras desaparecem da notícia. Então, quer dizer o quê? Que nessa notícia não deu tanta importância às mulheres que ocuparam esses cargos, tá? Elas poderiam ter sido entrevistadas, ter a fala delas, o que elas vão fazer dentro daqueles ministérios em que elas foram confiadas por Pedro Sanches, mas não tem nada. Então, dá para aparecer aquele sentido do quê? Eu coloquei, porque isso daí faz média com parte da população, né? Colocar mulheres nos ministérios. Elas seriam figurantes nesse ministério? Ou elas atuariam mesmo? A 22, vocês vão marcar. Na notícia 1, vocês vão colocar X na ênfase. Hã? Ué, eu pulei, disfarça, eu tô com pressa, disfarça. Tem a página inteira, eu pulei, eu não vi. Compare os títulos das 2 notícias. Notícia 1, matriarcado pró-europeu. Notícia 2, com astronauta e maioria de mulheres, Espanha apresenta novo gabinete. Qual o título dá mais importância à presença das mulheres no ministério? Justifique sua resposta. 2. Hã? O texto 2 não dá tanta importância, não. Olha só. O título da notícia 1, eu vou falar, depois eu vou resumir para vocês escreverem, porque senão fica muito longo, né? O título da notícia 1, pois, apresenta o fato como se a Espanha fosse um regime político, em que o poder está na mão das mulheres, definição de matriarcado, tá? Então, é por conta desse nome que deu mais ênfase ao papel da mulher nos ministérios. Para vocês verem, por isso que eu falei do irresponsável, motorista irresponsável. Então, a palavra já muda totalmente, já dá mais ênfase naquilo. Então, por isso que é o texto 1. Já no texto 2, não dá tanta importância à presença das mulheres, pois até destacou que o ministério tem um astronauta homem, o que, de certo modo, coloca em segundo plano a maioria que as mulheres compõem, de mulheres que compõem o novo gabinete. Então, coloquem assim, o título da notícia 1. 1. É 1. Não, eu já falei, eu já expliquei para vocês. Vou explicar novamente. O texto 1 fala do matriarcado? É esse texto que vai dar mais ênfase à mulher, ao papel da mulher. Até por conta do título. Ele falou matriarcado, da ideia de mãe. As mulheres vão ocupar espaços políticos da sociedade, entendeu? Agora, aqui no texto 2, ele acabou falando mais do homem que está ocupando o cargo lá, um dos gabinetes, do que as próprias mulheres. Então, por isso que é o texto 1, tá? Então, coloquem assim, o título da notícia 1, vírgula.
pois apresenta a ideia de que as mulheres ocuparão cargos importantes na política. Isso eu estou inventando, daqui a pouco eu não lembro o que eu falei. Então, o título da notícia é 1, vírgula, pois, como que eu falei, começa aí? Apresenta a ideia de que as mulheres ocuparão cargos importantes na política. Bom, já a notícia 2 destacou o ministério que tem um homem ocupando o cargo. Já o texto 2 destacou, como que eu falei na sequência? Um ministério em que um homem ocupa o cargo. Nesse ministério são 2 mulheres e um homem. Que são 2. Isso. Um homem ocupando o cargo, deixando as mulheres em segundo plano. Vai presidente. O quê? Eu acho. Mulher que você fala? É presidente. Não sei. Ou é uma... se você é federativo ou é do nada? Não lembro. Não vai para muito difícil. Posso banheiro? Vai. Todos acompanharam? Agora eu já me perdi. Vocês não podem furar meu foco aqui, senão eu me perco. Fala onde eu parei. Quem ocupa o cargo? O homem? Deixando as mulheres em segundo plano. Isso. É que aqui está mais longo, aí eu me perco no que eu falei. Vocês entenderam qual que é a ideia de um texto e do outro? Ó, agora nós vamos para a parte mais importante, mais legal. Voz passiva e voz ativa, que eu tanto amo. Então, na notícia 1, o novo presidente da Espanha, do governo da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou ontem os nomes que irão compor seu gabinete, com uma ampla maioria feminina, ocupando cargos da linha de frente do time pela primeira vez na história do país. Notícia 2. Pela primeira vez na história do país, desde a redemocratização, vírgula, a maioria do gabinete será formada por mulheres. Então, vocês viram que a construção do texto foi diferente da notícia 1 para a notícia 2. Há diferença entre se dizer a uma ampla maioria e a maioria? Explique sua resposta. Hã? Fala. Eu coloquei em cima a maioria. Na ampla maioria não dá para entender que é a maioria? É isso? Não escutei. Eu vou falar, aí você vê, tá? Ó, coloquem assim. A, do verbo haver, diferença. Ponto. Ampla maioria não se trata de uma maioria simples, que é o 50% mais 1. A diferença, ponto. Ampla maioria ressalta que não se trata de uma maioria simples. Quando um político precisa, para ser eleito, ele precisa de 50% mais 1, não precisa? Não é 50% mais 1? Esse seria o cálculo que eles fazem. Aí, depois de 50%... de uma maioria simples. Coloca entre parênteses, 50% mais 1. Fecha parênteses.
50% mais 1. Ressalta que não se trata de uma maioria simples. Entre parênteses, 50% mais 1, fecha parênteses. Mas de uma maneira significativa. Onze mulheres, coloca assim, de uma maneira significativa, abra parênteses. Escreva, 11 mulheres num total de 17. Então, são 17 ministérios. 11 mulheres, equivale a 70%. Tá? 11 mulheres num total de 17 ministérios. Calma aí. Num total de 17 ministérios, que equivale praticamente a 70%. Vocês viram a diferença? A maioria seria esse segundo item. Abra parênteses. 11 mulheres num total de 17 ministérios. Não, ainda deixa eu terminar. 11 mulheres num total de 17 ministérios equivale praticamente a 70%. Ponto. Fecha parênteses, ponto. Não. 50% mais 1. Vírgula. Mas de uma maioria significativa. Abra parênteses. Onze mulheres num total de 17 ministérios. É bastante. Então, não é 50% mais 1. Vai. 11 mulheres num total de 17 ministérios equivale a praticamente 70%. Por isso que não estava certo, entendeu? É difícil entender essas coisas. Então, quando eu falo maioria, é maioria. Notícia 1, notícia 2. Uma ampla maioria feminina ocupando cargos da linha de frente do time pela primeira vez na história do país. A maioria do gabinete será formada por mulheres. Qual delas confere mais protagonismo às mulheres? Por quê? A 1, mas por quê? Por usar a palavra ampla. E também por aparecer a mulher primeiro. Lembra que eu falei ontem para vocês? Dependendo da palavra que eu utilizar primeiro, é para ela que eu estou dando maior ênfase. E mulheres no texto 2, na notícia 2, apareceu depois. Na notícia 1, por causa da palavra ampla, para qualificar maioria. Tá bom. Então, aí vocês podem acrescentar aí por conta da voz verbal, né? A voz verbal está na ativa aqui. Então, na voz ativa, as mulheres ocuparam o sujeito da oração, né? Deu ênfase ao sujeito da oração. Não precisa escrever tudo isso que está aqui, não. Então, vocês podem colocar a palavra ampla para dar mais ênfase à mulher, a maioria das mulheres que ocupam o cargo. E pelo fato de estar na voz ativa. Isso daí é importante, tá? Podem acrescentar aí no final. E pelo fato de estar na voz ativa. Agora sim, na notícia 1 vocês vão colocar X. Dê ênfase ao protagonismo das mulheres, notícia 1. Aborda a participação feminina de modo mais aprofundado, notícia 1 também. E escrita em terceira pessoa. Então, vocês vão colocar X nas duas primeiras e na penúltima.
Notícia 1. E na notícia 2, vocês vão colocar na terceira, quarta e quinta linha. Notícia 2, que são: aborda a participação feminina de maneira mais superficial, cita especialistas ouvidos pela reportagem e escrita em terceira pessoa. Mas é penúltima. Sim. Porque notícia é escrita em terceira pessoa, né? Agora, a forma que o texto vai conduzir, se ele vai dar mais foco para a mulher ou se ele vai dar mais foco para o homem, no meio político como essa notícia, aí vai diferir. Então, por isso que ele coloca, ele aborda a participação feminina, mas ele é mais superficial. A última é 2. Oi? A última é 2. Deixa eu pegar o... Não sei. Apresenta pontos de vista dos trabalhadores. Não tem nenhum, tá? É só o que eu falei para vocês. Ó, só um pouquinho. Notícia 1, vocês vão marcar o primeiro, o segundo e o penúltimo. E na notícia 2, vocês vão marcar terceiro, quarto e quinto. Marcados? Fala, Lucas. Segunda pessoa, se eu colocar a notícia de pessoal. Segunda pessoa? Não, não tem como. É terceira ou primeira. Segunda, não. Qual que é a segunda pessoa mesmo? Tu e vós. 23. De qual notícia você mais gostou, por quê? Amanda. Essa sua sinceridade me mata. A primeira, os textos longos. A primeira. São escritores fazem os textos longos. Nem eles eu não assim. Tá, pessoal, eu quero que esteja escrito, tá? Coloquem aí o que vocês acham. Se vocês quiserem colocar o texto 2, porque dá mais ênfase ao papel feminino, ou se vocês querem, entendeu? Vocês têm que colocar nesse sentido. Não o texto é mais longo, o texto é mais curto. Mas aqui está pedindo para escolher, como você vai colocar os dois? Tá, pode ser. É o papel da mulher. O outro, ele acabou meio mascarado, né? Ele quis falar do homem, na verdade. Ó o nome dele, Gabriel. Não honra o nome, olha só. Gabriel, tem que estudar. É com Y, senão... Eu tinha um aluno que o nome dele era de poeta, né? Qual o seu nome é de poeta? Estuda, menino. Eu explicava. Não, Vitor Hugo é nome de poeta. É poeta estrangeiro. Agora, Gabriel geralmente é aluno terrível, né? Não, sou preguiçoso. Então, preguiçoso. Meu primo é Gabriel, preguiçoso no último. Aí, ó, o Gabriel preguiçoso. 24. Releia a legenda que acompanha a imagem da notícia 2. O novo premier espanhol anuncia em Madrid seu novo gabinete. Qual é a ação expressa pela forma verbal da legenda? Anunciar. Você tem que colocar o verbo, tá? Às vezes vocês olham uma questão, ela é tão fácil, vocês acham que é o bicho de 7 cabeças, não é. É só para vocês colocar. Qual foi o verbo que apareceu no texto? Às vezes eles colocam uma palavra que assusta vocês, mas forma verbal é verbo. Pronto, coloquem aí, anunciar. Qual é a transitividade desse verbo? Quem anuncia direto. Alguém, direto. Coloquem aí, segundo elemento, marquem X. Verbo transitivo direto. Qual é o sujeito da oração que constitui o enunciado? O novo premier espanhol. O novo premier espanhol, Gabriel. Tá respondendo aí? Já respondi 3, vocês estavam dormindo aí. Coloca aí, letra A, anunciar. Letra B, marca X no segundo. E letra C, escreva, o novo premier espanhol. Premier tem acento, premier. Tem acento agudo, circunflexo no E. No último E, última sílaba. Espanhol.
Letra D. Segundo. Qual é função sintática? Nossa, qual é função sintática? Muito estranha essa pergunta aí. Isso. Qual é a função sintática do seu novo gabinete? Objeto direto, complemento verbal. Acrescentem objeto direto, tá? É objeto direto, complemento verbal. Coloquem essas duas informações na questão. O sujeito de um verbo pode realizar ou sofrer a ação expressa pelo verbo. Nessa legenda, o sujeito faz ou sofre a ação? Ele faz, ele realiza, ele age. Por isso que se diz sujeito agente, voz ativa. Ele age. Complemento verbal. O sujeito agente de primeiro, não é? No ativa, é. A letra D, objeto direto, complemento verbal. Isso. Letra E, o sujeito de um verbo pode realizar ou sofrer uma ação expressa pelo verbo. Nessa legenda, o sujeito faz ou sofre ação? Ele faz. Ele pratica ação. Ele realiza ação de quê? De anunciar. Correto. Então, coloquem aí, realiza ação de anunciar. O sujeito da oração pode ser corretamente classificado em... Se ele praticou a ação, ele é o quê? Ele age ou ele é agente, então coloquem agente. E a voz verbal é? Não. Se ele é agente, a voz é ativa. Se ele é paciente, é passiva, tá? Essa lógica aqui. Agente e ativa. Agente e ativa. É uma regra isso? Lógico. Não tem exceção? Não. Essa da regra tem exceção? Aí, Lucas, menos 25. Compare a legenda com a reescrita proposta. O novo gabinete foi anunciado em Madrid pelo novo premier espanhol. Letra A. Houve alteração de sentido com a reescrita? Explique sua resposta. Sim, ele foi da voz ativa para passiva. Não. Fala. Não ouvi direito. Pode falar de novo. É relação de sentido mesmo. Porque quando a gente fala em voz ativa e voz passiva, a forma que eu vou escrever é aquela que eu vou querer dar mais ênfase. Se eu quero dar ênfase a quem praticou a ação ou quem sofreu. Você escreveu o quê? Sim, ele foi da voz ativa para passiva. Vou colocar do jeito que... olha só. Não. Na reescrita, o destaque maior é para a informação de que o gabinete foi anunciado. Na reescrita. Cadê a reescrita desse negócio? Então, o que vai diferir? Que eu já falei para vocês, vou falar novamente. Dependendo da forma que eu escrever, eu vou dar ênfase ou para o paciente, para quem sofreu a ação, ou para quem praticou. Quando eu falo desse texto aqui, o novo gabinete, então eu estou dando ênfase ao novo gabinete e não o premier espanhol, tá? Então, coloquem assim. Na reescrita, vírgula. O destaque maior foi para o gabinete. Não, na reescrita, vírgula. O destaque maior é para a informação de que o gabinete foi anunciado. Na reescrita, vírgula. O destaque maior é para a informação de que o gabinete foi anunciado. Deixa eu ver aqui. Letra B. Na reescrita, que relação é estabelecida entre o sujeito e a ação verbal? Como ele se classifica? Ele sofreu ação, não sofreu? Então, ele é paciente. Então, coloquem aí, o sujeito
O sujeito sofreu a ação, portanto, é paciente. Sofreu a ação, portanto, é paciente. Qual é a forma ou locução verbal da oração? Foi anunciado. Foi anunciado. Ele é o quê? Se foi anunciado, é uma locução verbal. Coloquem aí. Paciente. E a letra C foi anunciado, é uma locução verbal. 10h48. Quem realiza a ação expressa na oração? O novo premier espanhol. Tem que colocar tudo, tá? O novo premier espanhol. Então, na letra B, o sujeito sofreu a ação, portanto, é paciente. Na letra C, o verbo a locução verbal foi anunciado. E na letra D, é o novo premier espanhol. Ele é o sujeito agente. A reescrita está na voz passiva. Correto. Letra A. A primeira oração do texto está na voz ativa ou na voz passiva? Justifique sua resposta. O novo premier espanhol, Pedro Sanches, apresentou. Voz ativa. Ele apresentou. Porque o sujeito, o novo premier espanhol, é quem praticou a ação. Coloquem aí, tá? Voz ativa, pois o sujeito, o novo premier espanhol, é quem praticou a ação. Foi que eu falei ontem para você, né? Então, voz ativa porque tem sujeito, verbo e complemento, tá? Pode ser assim também. Ou porque o sujeito é o novo premier espanhol e foi quem praticou a ação. Letra B. Identifique nesse parágrafo e escreva abaixo uma oração na voz passiva. Vou falar como que fica. A maioria do gabinete será formada por mulheres. A maioria do gabinete, escreva aí, Gabriel. A maioria do gabinete será formada por mulheres. Coloquem entre aspas, tá? Agora indique o sujeito paciente, a locução verbal e o agente da passiva. Sujeito paciente, a maioria do gabinete, escrevam. A locução verbal será formada e o agente da passiva é por mulheres. A maioria do gabinete. A locução será formada. A letra A maioria do gabinete. A letra B será formada. E a letra C por mulheres. Correto? Hã? Por mulheres, não. Passiva. Hã? Não, é outra coisa. Ah, é da 25, passiva. Não. Passiva. É passiva, gente. Falei passiva. Releia o trecho. Após ser derrotado por 2 vezes em eleições, Sanches, enfim, alcançou o cargo de premier. Há 2 orações nesse trecho. Em que voz elas estão? Passiva e ativa. Ó, ser derrotado, eu tenho a locução verbal. Passiva e ativa. Qual é o sujeito de cada uma das orações? Classifique em agente ou paciente. Sanches, paciente e agente. Sanches, ele é o Paciente e agente? Paciente na primeira, né? E o agente. E na segunda é o agente. Isso mesmo. Acompanharam essa? Na primeira, ele é o paciente, na segunda, ele é o agente.
A agente da passiva na oração da voz. Como? Ó, a agente da passiva na oração da voz passiva justifique a presença ou a ausência desse termo da oração. Não, não há agente da passiva, tá? O agente da passiva ele não é obrigatório, ele pode ficar sem aparecer, ainda mais se nós estamos falando em um texto. E dentro do texto já vai aparecer em outra sentença quem foi. Não, é porque ele que pratica, né? Aí ele vai ter aquela classificação, se for na voz ativa, sujeito simples, composto, indeterminado, aquela coisa toda. Concordância e voz verbal. Nós temos o verbo dissolver rapidamente a roda de amigos. Eu estou falando aqui, a roda de amigos vai ficar, ela está no singular, terceira pessoa, não é? Qual o verbo que eu utilizo? Página 43. Dissolver. Tem que ficar na terceira pessoa do singular, tá? Dissolver. Ó, vocês precisam observar o termo que apareceu após o verbo. Dissolve-se. A letra A. Página 43. A letra B é o rodízio. Está. Aqui não indicou o tempo verbal, é tudo presente, tá? É tudo presente. É só a última que não. O verbo ser na letra C. É revogada a lei. Nós estamos falando de uma palavra que está na terceira pessoa do singular. O verbo ser na terceira pessoa do singular é, tá? E a letra D, suspenderam-se. Por tempo indeterminado, as aulas e outras atividades neste prédio. Suspenderam-se. Então, a ordem ficou: dissolve, está, e suspenderam. Vocês precisam observar... Gabriel, depois eu faço isso daqui. Passivo e ativo. A primeira é passiva. Eu estou corrigindo, ele está pensando na morte da bezerra. Não dá, né? 29. Analise a locução verbal destacada. Dolores Delgado vai cuidar do Ministério da Justiça. Qual é a expressão? Ação expressa. Cuidar, correto. Qual é o verbo auxiliar? Vai. Qual é o tempo da ação? Essa informação está no verbo auxiliar ou no verbo principal? Auxiliar. Verbo auxiliar. A ação sempre estará no verbo auxiliar, a ação verbal. O tempo verbal, em que momento ocorreu aquela ação, aparecerá no verbo auxiliar, tá? No verbo... O contrário. Verbo principal. Isso. Futuro, indicado pela flexão do verbo auxiliar. Cuidar. Futuro, indicado pela locução do verbo auxiliar. Letra D. Uma locução verbal, muitas vezes, pode ser substituída por uma forma verbal simples. Reescreva a oração com essa alteração. Dolores Delgado cuidará do Ministério da Justiça. Cuidará do Ministério da Justiça. Lembrando que Ministério e Justiça se escreve com letra maiúscula. Dolores Delgado cuidará. Vai cuidar. Esse vai indica o que? Uma ação futura. Portanto, o verbo precisa ficar no futuro também. Futuro do presente. E a número 30, consegui responder tudo, nem acredito. Eu achei que não fosse dar tempo. A 30 é a letra D. Oi? 20 o quê? Calma, na 30 a 29 é cuidar. 29 é cuidar, letra A. Letra B, vai. Letra C, futuro, indicado pela flexão do verbo auxiliar. E a letra D é Dolores Delgado.
Tá? Eu falei que eu ia explicar a parte da locução verbal, né? Então, não há muito o que falar para vocês. Eu vou falar só para... É a letra D. D de dado. Então, o que eu quero falar para vocês a respeito da locução verbal? Hã? É qualquer coisa? Olha só um pouquinho antes de terminar a aula. Locução verbal a gente está falando desde as vozes verbais, né? Na voz passiva se utiliza locução verbal, tá? Então, como que é composta a locução verbal? Eu tenho um verbo auxiliar, no verbo auxiliar que vai indicar o tempo e o modo que ocorreu aquela ação, que ocorre aquela ação, e o verbo principal é ele que é o significativo, é através dele que eu vou saber qual ação foi praticada. Que indica o tempo e modo. Sim. Ó, o verbo auxiliar é aquele que indica o tempo e o modo em que ocorreu a ação. O verbo principal é ele que é o significativo, é através dele que eu sei qual ação foi praticada. Se é de trabalhar, se é de estudar, se é de premiar, se é anunciar, e por aí vai. Tem um monte de verbo. No verbo principal, esse verbo vai assumir forma nominal. Essa forma nominal, ela pode ser de particípio, gerúndio ou infinitivo. O infinitivo é ar, ir. Não tem or nem ur, tá? Ar, ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. O verbo por, ele aparece na segunda conjugação, porque ele, no latim, ele era poer. E foi transformado em por. Então, todos os verbos derivados do verbo por aparecem na segunda conjugação. E o verbo principal é... Isso no infinitivo. No particípio, os verbos são terminados em ado ou ido. Trabalhado, partido, sorrido, vendido. Eles assumem essa terminação, forma nominal. Muda o final. E o gerúndio é NDO. Então, trabalhando, cantando, vendendo, sorrindo, partindo. Então, quer dizer o quê? Que o verbo principal, ele assumirá formas nominais. Ou de infinitivo, particípio, ou... Eu estou explicando, espera um pouquinho. Ou gerúndio, tá? Forma nominal, o verbo principal assume formas nominais. De infinitivo, particípio ou gerúndio. Essas formas nominais, pelo próprio nome diz, nominais, indica o quê? Nome. Então, se a gente for analisar, o infinitivo, ele traz a ideia de substantivo, traz essa função de substantivo, tá? Só um pouquinho. O adjetivo traz a ideia de... O particípio, ideia de adjetivo, função de adjetivo, e o gerúndio de advérbio. Por quê? Olha só, eu estou trabalhando, não é a ideia de... É como que eu posso dizer, uma circunstância em que eu me encontro de trabalhar. É porque assim, a forma nominal, por isso que se diz forma nominal, ele quer dizer o quê? Que ele assume um nome, uma função de um nome. Que nome seria? Seria parte de classificação gramatical, morfologia. Então, o infinitivo assume ideia de substantivo, o particípio de adjetivo e o gerúndio de advérbio. Deixa eu ver uma palavra, é que eu preciso... Advérbio é o gerúndio, particípio é o adjetivo e o infinitivo é substantivo, tá? Deixa eu ver outra coisa. Então, na hora que vocês forem analisar as questões, vocês vão verificar a locução verbal. Olha só, uma locução verbal ocorre quando dois ou mais verbos exprimem uma única ação verbal.
Então, quando eu for contar a quantidade de verbo numa oração, se tem uma locução verbal, ela equivale a uma só, por mais que tenha 2 ou 3. É uma ação verbal só, tá? Ou seja, é quando se emprega um verbo auxiliar juntamente com uma forma nominal de verbo. Então, o verbo assume forma nominal. Por isso que eu falei de substantivo, de adjetivo e de advérbio. É como se aquele verbo ocupasse um espaço de classes gramaticais diferentes. Ela traz a ideia de substantivo, a ideia de adjetivo ou a ideia de advérbio, tá? Mas isso é o de menos. Vai. Ele pode aparecer qualquer um desses 3. Isso, ar, ir. É só isso, tá? Eu só coloquei essas informações a mais, mas isso daí não é tão importante não, tá? Na hora que vocês forem analisar no exercício, provavelmente não vai falar sobre isso. Mas é só para vocês analisarem essas questões aqui de locução verbal. Quando o verbo, mais de um verbo, indica uma única ação. É isso, tá? Aí não vai ter que fazer Lógico que vai. Vocês vão me entregar segunda-feira só. Igual eu faço planejamento, prova, simulado, sei lá mais o que, tudo no domingo. Eu fiquei os outros dias tudo à toa, assistindo série, assistindo novela, assistindo televisão e sei lá mais o que. Esse horário, provavelmente, eu tô fazendo alguma coisa da escola. Porque eu não fiz sábado, não fiz sexta, tá? Então, essa atividade vai ficar como tarefa e na próxima aula, a aula de segunda-feira, eu vou corrigir. Aí a gente finalizou a parte gramatical. Finalizada a parte gramatical, ou seja, conteúdo de prova bimestral, tá? Enquanto eu não libero vocês, vocês podem fazendo os exercícios da aula de hoje, né? Que é página 33 a 38. Não.
Vocês já podem sair, tá? Até a próxima aula. Tchau.